Bom dia, os irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, à nossa escola bíblica dominical. Vamos começar orando, agradecendo a Deus por esse dia, agradecendo a Deus pelas nossas vidas, pela sua participação, pela presença dele em nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua presença, Senhor, te louvando, te adorando, exaltando o seu santo nome, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque tu és um Deus misericordioso. Tu és um Deus que tem cuidado do teu povo, que tem guiado o teu povo nos teus caminhos, Senhor. Muitas vezes, Senhor, temos problemas, temos dificuldades, porque nós buscamos os nossos próprios caminhos. Abençoe, Senhor, que teu Santo Espírito esteja abençoando a cada um de nós, orientando a cada um de nós, para que nós possamos mantermos firmes no algo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Fala-nos aos nossos corações, Senhor, através da leitura da palavra, através das músicas, em todos os momentos deste culto, ó Deus. Seja um momento que o Senhor esteja nos falando e que nós possamos estar te adorando com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, Senhor. É isso que te pedimos. Receba, Senhor, nosso culto, nosso louvor, a nossa adoração. Abençoe cada lar participante deste culto, Senhor. Te agradecemos, te louvamos com o perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.
Vamos ler a palavra de Deus, Salmo 113, de 1 a 9. Se quiser abrir sua Bíblia, pode abrir. Se quiser acompanhar aí através da tela do seu celular, televisão, do computador, fique à vontade. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 113. Aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Esse é o nosso Deus, é um Deus que se inclina para contemplar o que acontece aqui. E está guiando a minha vida, está guiando a sua vida, está guiando a nossa vida. Amém? Vamos orar, momento de intercessão, momento de buscar a presença de Deus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, esteja intercedendo aí também. Vamos interceder uns pelos outros. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, primeiramente pela vida que o Senhor tem nos dado. Senhor, pelo ar que respiramos. Meu Deus, te agradecemos, ó Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Te louvamos, ó Deus, pelo nosso lar, Senhor, pelo alimento que o Senhor tem dado, Senhor, pela moradia, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos.
Te agradecemos, ó Deus, pelas tuas misericórdias que são renovadas a cada manhã e que são a causa, Senhor, de não sermos consumidos. Te louvamos, ó Deus, pelo teu Filho amado Jesus, que um dia veio viver como um de nós, mostrar que é possível uma vida sem pecado, e viveu santo, ó Deus, mas morreu tendo o pecado de todos nós para a nossa salvação, Senhor. Ele derramou o sangue na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, Senhor, para a salvação de todo aquele que crê. E nós cremos, Senhor, e por isso estamos orando, por isso estamos buscando a Tua face, buscando a Tua presença, buscando a Tua orientação, ó Deus. Te pedimos, Senhor, pelos enfermos da igreja, Senhor. Te pedimos por aqueles que têm vivido dias difíceis. Esteja, ó Deus, abençoando a Ana Carolina, Senhor. Esteja com ela ali, restaurando a sua saúde, Senhor. Saúde que vem passando por dificuldades. E essas dificuldades, essas doenças vêm se prolongando, ó Deus. Te pedimos que haja cura na vida da Ana Carolina, Senhor. Esteja com o irmão Levi, Senhor, solucionando também seu problema ali no olho, Senhor, na pálpebra. Esteja, ó Deus, abençoando, restaurando a saúde daqueles que têm te clamado, Senhor, que têm buscado. Esteja com o irmão Feliciano, ó Deus, também restaurando a saúde dele, cuidando da vida dele, Senhor. Esteja com tantas outras pessoas enfermas, Senhor, fisicamente. Te pedimos, ó Deus, por aqueles também que se encontram enfermos espiritualmente, Senhor. Nós temos te acompanhado, ó Deus, pedidos que são colocados pela irmã Letícia, pela irmã Áurea, Senhor. Muitos seus alunos, seus ex-alunos necessitam da Tua graça, necessitam do Teu amor, necessitam do Teu cuidado, necessitam ser libertos, Senhor. Nós te pedimos que haja libertação nessa manhã, Senhor, que seja manhã de salvação na vida dessas pessoas. Meu Deus, te pedimos para aqueles que ainda irão assistir este culto, Senhor, que, Senhor, através do Teu Santo Espírito, esteja tocando no coração de cada um, Senhor, para que eles sejam mais sensíveis à Tua palavra, Senhor, para que reconheçam a Ti, Senhor, como o Senhor e Salvador das nossas vidas, e que eles possam ir com os corações quebrantados, contritos, Senhor, buscar a Tua face, buscar a Tua presença. Ó Deus, te pedimos, Senhor, continue a conduzir o Teu povo, Senhor. Esteja, ó Deus, abençoando. Há muitas cidades que estão tendo eleições hoje, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja tocando no coração das pessoas para que elas possam fazer uma escolha correta, Senhor. Nós sabemos que temos vivido uma crise, Senhor, de bons políticos, mas te pedimos que o Senhor transforme a vida de cada um deles, Senhor. Usa-nos para que nós possamos levar o Teu Evangelho a todas as pessoas, inclusive a classe política, ó Deus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja guiando, cuidando cada um dos seus, Senhor, protegendo durante essa semana, Senhor, protegendo no dia de hoje. Te louvamos, ó Deus, porque o Teu cuidado não tem faltado com o Teu povo. Que apesar, meu Deus, das dificuldades, apesar das percas que temos tido, o Senhor é conosco. O Senhor nos ouve, o Senhor nos consola. Te louvamos, ó Deus, pela participação de cada irmão, de cada irmã, de cada participante deste culto, Senhor. Te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que a nossa vida possa ser mudada, Senhor, que a nossa vida possa ser transformada perante o Teu Santo Espírito, Senhor, até através da ação do Teu Santo Espírito. Nós te pedimos, Senhor, continue a abençoar o pastor na condução do Teu povo, Senhor, abençoando também os pastores que pregam a Tua palavra, que vivem a Tua palavra, de igual modo, Senhor, aqueles irmãos que têm vivido assim também, usa cada um como instrumento Teu, Senhor. É isso que nós te pedimos, agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.
Abra sua Bíblia ou acompanhe aí na sua tela, Atos capítulo 6, de 8 a 15. Atos capítulo 6, de 8 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Estevão, um homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Amém? Quando a igreja nomeou aqueles 7 homens que nós vimos no domingo passado, que hoje depois receberam o nome ali de diáconos, eles foram chamados e obviamente que toda a consequência gerada em função disso, ela viria e seria a longo prazo e seria de longo alcance também. Na verdade, ali ela começou uma grande luta, um grande debate a respeito da fé cristã. E também os judeus, eles se consideravam um povo escolhido e de fato não deixam de ter razão, mas eles interpretavam a palavra escolhido de maneira incorreta. Eles se consideravam escolhidos para receber honras, para receber privilégios, para receber tudo de bom que Deus tinha. E no pensar deles, Deus não gostava dos outros povos, Deus não tinha interesse pelos outros povos. Os mais fanáticos dos judeus, eles diziam assim que os gentios, eles foram criados para ser combustível do fogo do inferno, ou seja, eles deviam ser jogados para alimentar o fogo do inferno e ali arderem. Então, os mais fanáticos, eles pensavam assim. Até em sua posição mais aberta, mais liberal, eles criam que os gentios que eles eram escolhidos e que os gentios apenas iriam servi-los no futuro e levar todos os homens a uma relação de intimidade com Deus não fazia parte do pensamento judeu. Nunca sonharam que foram escolhidos para esse objetivo, para levar o evangelho às pessoas, para levar as boas novas às pessoas, para apresentar Deus de uma maneira íntima, de uma maneira próxima, como eles pensavam que eles tinham Deus dentro disso. Então esse problema foi gerado. Então um daqueles 7 homens escolhidos, ele se destacou, Estevão. Ele via mais longe que os judeus, ele via além dos seus irmãos cristãos. Ele tinha uma visão do mundo para Cristo, ou Cristo para o mundo, não apenas para os judeus. E nessa manhã nós vamos ver pelo menos 3 motivos pelos quais ele se destacou. Nós vemos aí que daqueles 7, na primeira referência que fazem dos 7, ele é o citado, ele é diferenciado e depois continua a falar sobre ele. O primeiro motivo pelo qual ele se destacou é que ele era muito bem preparado. Ele era um homem cheio do Espírito, não se limitou ali a ficar servindo às mesas, atendendo às necessidades que as viúvas tinham, mas também se preparou para ganhar almas para Cristo e até operou milagres. Até esse ponto aqui, os milagres eles eram realizados apenas
pelos apóstolos, então ele operou milagres, mas aqui também Deus dá esse poder para Estevão para que ele pudesse fazer isso, para que ele pudesse evangelizar, para que ele pudesse fazer a obra do Senhor, porque ele estava buscando o seu preparo, ele estava se colocando à disposição de Deus para aprender, para desenvolver. Isso fazia parte do plano de Deus de usar Estevão para testemunhar aos líderes de Israel, e Deus cumpriu esse propósito. Então Estevão tinha os dons, tinha a coragem, os brilhos necessários para ser uma testemunha poderosa do Senhor. Ainda que seu testemunho fosse rejeitado pelos líderes religiosos, e diante disso nós temos sempre que lembrar, sempre que nos atentar, que os corações só se abrem pela ação de Deus, não pelos nossos dons, não pelas nossas coragens, pelo nosso brilho, pela nossa palavra, pelo nosso argumento, mas sim pela ação de Deus através do Espírito Santo. O testemunho poderoso de Estevão, ele seria o ponto culminante ali do testemunho da igreja para os judeus, seria o auge do testemunho para os judeus. Então a mensagem seria levada até Samaria e depois em seguida aos gentios ou até os confins da terra. A sinagoga era lugar de adoração, era um centro comunitário para adoração e também para estudo das escrituras. A gente pode relacionar assim como se fosse uma escola bíblica, onde nós temos o culto, temos a adoração e temos o estudo da palavra, temos ali os questionamentos, os argumentos e análise da palavra de Deus. Em contraste, o templo era um centro de adoração para o judaísmo, um lugar onde era exclusivo para certos rituais, como o sacrifício. Então havia muitas sinagogas, tanto na Judéia, como também em toda a extensão do mundo romano. Judeus de várias nações vinham a Jerusalém, se estabeleciam ali. Então seus próprios bairros e alguns desses grupos étnicos, eles criavam as suas próprias sinagogas para poder ficar dentro da sua comunidade. Então os libertos ou libertinos eram descendentes dos judeus que haviam sido cativos, mas que obtiveram a liberdade de Roma. Interessante a gente pensar que uma vez que Paulo era de Tarso, na Cilícia, lá em Atos 21:39 diz, é possível que ele tenha ouvido Estevão numa sinagoga e talvez, quem sabe, até discutido ou debatido com Estevão. Mas o fato é que Estevão era um homem preparado, era um homem habilitado para fazer a obra do Senhor. Se faz necessário nos dias de hoje pessoas como Estevão. Como é necessário uma pessoa sábia, uma pessoa que deixava ser usada pelo Espírito Santo, que buscava capacitação, que buscava obedecer a Deus, que deixava ser conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduzia Estevão. Ele queria ser mais e mais usado por Deus e buscava capacitação para isso. Nós temos visto muito nos dias de hoje pessoas que querem ser usadas por Deus, mas não querem orar. Pessoas que querem ser usadas por Deus, mas não querem ler a Bíblia. Pessoas que querem ser usadas por Deus, mas não querem ir na casa do Senhor. Pessoas que querem ser usadas por Deus, mas não amam o seu próximo. Ficam querendo ser usadas por Deus, mas sem se preparar, sem se capacitar, sem se esforçar para ser usada. Essas pessoas não serão usadas por Deus. As pessoas que se colocam diante de Deus com o espírito quebrantado, com vontade, com ânimo, com disposição, com amor ao próximo, com intimidade com Deus, essas pessoas buscam capacitação, essas pessoas entendem a vontade de Deus e querem fazer o melhor para ela. E Estevão era um desses. Então, para ser usado por Deus, nós devemos deixar Deus nos usar. Ele vai nos preparando, como preparou Jacó, como preparou José, como preparou Moisés, como preparou Pedro, como preparou Saulo, como preparou muitos de nós. Nós somos testemunha disso. Deus, ele vem preparando cada um daqueles que se colocam à disposição dele para fazer a obra dele. Muitas vezes a gente para pensar e fala, nós chegamos até esse ponto, mas nós vemos o cuidado de Deus,
a capacitação dele nas nossas vidas, na vida do seu povo, e a gente vê realizando obras maravilhosas através do fluir do Espírito Santo na vida daqueles que buscam a capacitação. Então Estevão, ele se preparou. A palavra de Deus diz que não havia quem se equiparasse ou resistisse à sabedoria e ao poder de Estevão. Assim, a única alternativa que restava para o Sinédrio era destruir Estevão. O segundo motivo pelo qual ele se destacou, que ele foi corajoso. O tratamento que Estevão recebeu, é importante a gente analisar que ele é paralelo ao tratamento que Jesus também recebeu, de que Jesus foi tratado pelos judeus. Primeiro, contrataram falsas testemunhas para depor contra ele. Em seguida, instigaram o povo, que por sua vez acusou de atacar a lei de Moisés, o templo, e por fim, depois de ouvirem o testemunho, o executaram. Mateus 26, 59 a 62 e João 2, de 19 a 22, nós vemos essas passagens que Jesus enfrentou, que Jesus passou por situações assim. Nós também vamos ver que Estevão também passou por essas situações. Era necessário ter coragem para se manter firme diante dessas situações. Estevão, um homem diferente, um homem com coragem. Ele se destacou pela coragem. Os judeus guardavam a sua lei com grande zelo. Eles não conseguiam entender de que maneira Cristo teria vindo para cumprir a lei e dar início a uma nova era. Como assim? Como Cristo faria isso? Eles se orgulhavam-se do templo, eles se sentiam assim muito orgulhosos, muito cheios pelo templo, e se recusavam a crer que Deus permitiria que aquele templo fosse destruído. Então Estevão se deparou ali com a cegueira espiritual que muitos dos profetas se depararam. Jeremias, no capítulo 7, depois irmãos leiam, ele passou por isso. Muitos de nós já vimos isso acontecer com amigos, com familiares, com a própria igreja ou com as pessoas que fazem parte de uma congregação. Então a cegueira espiritual, ela está em muitos lugares, inclusive dentro da igreja. Nós temos visto que a igreja sofre e sofreu oposição da tradição judaica por muitos e muitos anos, tanto de pessoas do próprio meio, lá em Atos 15 fala sobre isso, como também dos mestres, falsos mestres de fora. Gálatas 2:4 também destaca esse ponto. Então, onde há preparo e coragem, como havia em Estevão, a palavra, a mensagem pregada, ela é ungida pelo Espírito Santo e com frequência ela produz o efeito de endurecer os adversários. A resistência ao Evangelho, ela gera um convite à discussão, e foi isso que aconteceu, gerou discussão. Da discussão partiram para o debate, do debate para a calúnia, para a difamação e para a violência. Aquilo que os judeus entendiam ser mais sagrado, o templo, a lei, Moisés e o plano de Deus, estava sob ataque da pregação de Estevão na visão deles. Então era necessário coragem para pregar a mensagem de Deus, independente de como ela seria recebida, independente do impacto que ela traria. O assunto aqui já não era a obra de Cristo na cruz, mas o núcleo da religião judaica tradicional. A importância do templo seria destruído pelo poder do evangelho que Estevão pregava. Aquele evangelho cumpriria a revelação de Deus a Moisés, mas também seria responsável por um problema muito grande que aconteceu: mudar os costumes, especialmente a compreensão desses líderes, desses costumes. Os adversários de Estevão surpreenderam e levaram ele preso. Ele ministrava e chegaram e prenderam Estevão e colocaram perante o mesmo conselho que havia julgado Jesus, que havia julgado também os apóstolos. Quer essa acusação fosse intencional, quer não, ela teve repercussões muito mais amplas do que a gente consegue ver
à primeira vista, mais amplas até mesmo do que o próprio Estevão. De algum modo, a igreja sofreria ali uma influência que traria resultados ruins, de modo que a comunidade de Jerusalém, a comunidade grega de Jerusalém ali seria varrida, seria espalhada, desde os membros do Sinédrio até o homem mais simples. Essa acusação transformou os cristãos em inimigos, transformou até aqueles que toleravam os crentes, foram transformados em inimigos. Por sua vez, esse fato também extinguiu a única coisa que restringiu o Sinédrio de impedir de partir para cima dos cristãos, de partir para cima da perseguição impiedosa, que era o carinho do povo, era o cuidado do povo, a admiração do povo. Com esse testemunho de Estevão, falando a verdade, o povo já não gostava mais dos cristãos. E queridos irmãos, por mais que a gente esteja em situações favoráveis, por mais que a gente esteja se sentindo à vontade, por mais que nós tenhamos amigos que gostam muito da gente, pessoas que gostam muito de nos ouvir, quando nós pregamos contra o pecado, eles se sentem afrontados, se sentem ameaçados, e isso traz separação. As palavras de Deus faz a pessoa se confrontar com si mesmo diante da verdade. A pessoa tem a verdade de um lado, os seus pecados do outro. Isso traz confronto, traz um confronto. E foi o que aconteceu com Estevão quando ele levou essa palavra, foi o que aconteceu com o povo judeu. E eles rejeitaram essa palavra. Nós também corremos esse risco de sermos rejeitados pela palavra que nós levamos, mas devemos ter coragem, pois assim Estevão fez. E daqui 2 domingos nós vamos ver as consequências disso, mas ele não teve medo de levar a verdade, independente do que ele poderia sofrer, independente do que viesse, independente se criasse inimizades ou não, porque as pessoas estavam sendo afrontadas. Isso é o que o Evangelho faz, afrontar a pessoa para ela ser transformada. Aqueles que o Espírito Santo ilumina, aqueles que o Espírito Santo conduz e que recebe a Cristo, eles são transformados. Aqueles que não reconhecem a Cristo, eles vão viver no seu próprio pecado e dali colherão os frutos da sua escolha. Então é necessário coragem para levar o Evangelho a quem quer que seja, e Estevão teve essa coragem. E o terceiro e último motivo pelo qual ele se destacou é que foi um homem cheio da presença de Deus. Estevão foi um homem cheio da presença de Deus. Estevão nem sequer precisou começar o seu testemunho, pois o brilho no seu rosto deixava claro a quem ele pertencia, deixava a todos ali claro que ele era um servo de Deus. Como o rosto de Moisés brilhava ali quando ele passou 40 dias na presença de Deus ali no Sinai. Como o rosto de Jesus também se transfigurou no monte, também o semblante de Estevão se iluminou, ficou brilhante, ficou resplandecente. Essa cena retrata a diferença entre um judaísmo decadente e um cristianismo cheio do Espírito Santo, um cristianismo vivo, um cristianismo que traz vida, que traz brilho, que traz a luz do Senhor. Sem dúvida, os membros do Sinédrio devem ter voltado a mente para Êxodo 34, 29 e 30 e ter visto ou lembrado a imagem de Moisés. Era como se Deus estivesse dizendo: este homem não é contra Moisés, ele é como Moisés, ele é um servo fiel a mim. Estava tão cheio do Espírito Santo que a sua face estava resplandecente. A carreira de Estevão foi uma carreira curta, mas teve grande significado, porque foi o primeiro em ver que o cristianismo não era algo reservado aos judeus, mas uma oferta de Deus para todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No próximo domingo nós vamos ver o conteúdo do discurso de Estevão,
Mas hoje eu vou desafiar a cada um de vocês, desafiar a cada um de nós, para que nós possamos pensar e agir como Estevão. Nós devemos nos preparar, nós devemos ter preparo, nós devemos buscar ser aptos para servir ao Senhor. Se coloque à disposição do Senhor, Ele vai abrindo os caminhos, como abriu o caminho para eu servir a Ele, para mim servir a Ele, como abriu o caminho para o pastor Valdomiro servir a Deus. Irmãos, depois ouçam um testemunho de conversão do pastor Valdomiro, toda ali a sua história, como foi transformadora, como Deus foi encaminhando as coisas, como um discípulo verdadeiro tem que agir, ele tem que ser preparado, porque nós temos a missão de ir evangelizar, fazer discípulos, batizar, ensinando todas as coisas que Deus tem nos mandado, e a gente só ensina aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprende. Então é necessário que nós possamos ser capacitados, que nós possamos fazer como Estevão fez, buscar aprendizado. E qualquer um que venha nos questionar, seja em qualquer lugar, nós tenhamos a palavra de Deus na ponta da boca. O Espírito Santo vai nos conduzir, vai nos fazer lembrar a palavra dele, as palavras de Deus, para que a gente possa ser instrumentos vivos de Deus aqui na terra. Mas também necessitamos de coragem. Segundo desafio, termos coragem. Então, capacitação, aprender, preparo e depois ter coragem. Porque não adianta a gente saber tudo e não viver aquilo que sabemos, não abrir a boca quando o evangelho é afrontado. Nós temos visto muitas pessoas na escola, no colégio, na faculdade, no trabalho, que o evangelho é afrontado e a pessoa sabe, tem discernimento para discutir, mas fica de boca fechada. Enquanto isso, os zombadores da igreja estão falando, os acusadores dos cristãos estão falando, e os crentes que são preparados, mas não têm coragem, ficam de boca fechada. Por isso o mundo está do jeito que está, porque nós não temos tido coragem de levar a verdade às pessoas, ainda que a verdade vai doer por um momento, porque é sofrimento quando nós reconhecemos a nossa vida de pecador, mas é mais sofrível ainda quando nós continuamos vivendo na vida de pecador, quando nós temos o arrependimento e cremos que Jesus Cristo nos perdoa de todo o pecado, a nossa vida é transformada, nosso estilo de vida muda, a nossa visão muda, isso que nós devemos levar para as pessoas. E por último, Deus estava presente na vida de Estevão. As pessoas olhavam e viam o seu rosto resplandecente, a presença de Deus em Estevão. Eu me lembro de visitar o irmão Auro, que muitos conhecem, foi vice-moderador lá da Igreja Batista Setor Universitário, um grande amigo, um grande irmão, e chegando para visitar ali no Hospital Acidentados, a gente via a presença de Deus no olhar dele, no sorriso dele, na fala dele. Ele testemunhava aquelas pessoas ali do hospital. Ele me confidenciou, falou: Rodrigo, eu agradeço a Deus por eu estar aqui hoje, porque eu tenho a oportunidade de falar de Jesus para todas essas pessoas, para médicos, para pessoas da limpeza, para todos, sem distinção. Ele me deu essa alegria. Então a gente via claramente o rosto resplandecente do irmão Auro quando falava ali de Cristo, da missão que ele tinha. E Estevão foi assim também. Então nós somos desafiados a sermos assim também, a termos a presença de Deus constantemente com a gente, a nos derramar do Espírito Santo, a buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos ser aqueles crentes que chega e muda o ambiente. Tem muitos crentes que chegam e só sabem reclamar, só sabem se queixar, só sabem falar das dificuldades que têm tido, mas não sabem usufruir da bênção de Deus, da presença de Deus na vida.
E esse é o desafio que nós estamos lançando para cada um de nós, para vocês e para mim também, de buscarmos preparo, de buscarmos coragem e buscarmos principalmente a presença do Senhor. Para você que ainda não tem Jesus como Salvador, está nos ouvindo, Estevão foi um homem normal, um homem pecador, um homem cheio de falhas, mas que aceitou a Cristo como Salvador, e isso mudou a vida dele. Independente da situação que ele estava vivendo agora, era um homem feliz, era um homem que amava as pessoas. Daqui 2 domingos nós vamos ver sobre isso. Nós vamos ver no próximo domingo a mensagem, o conteúdo ali do discurso de Estevão, e vocês vão ver como era um homem conhecedor da palavra de Deus, como era um homem que vivia para Jesus Cristo, que entendia que necessitava de evangelizar as pessoas, sejam judeus, sejam não. Assim também a nossa missão, devemos evangelizar. Então você que está participando do nosso culto e ainda não tem Jesus como Salvador, está se sentindo angustiado, está se sentindo triste, está se sentindo desanimado diante de tantas coisas que têm acontecido, confie no Senhor, busque, clame a Jesus como seu Salvador. Ele fez um sacrifício muito grande por você, ele morreu na cruz pelos seus pecados. Espera que você clame o nome dele, que você creia nele, você vai ser salvo, e leve esse evangelho às pessoas, que sua família também será salva. Que Deus esteja abençoando muito a sua vida. Se você quer entregar sua vida para Jesus, se você quer viver como Estevão, ter uma vida de aprendizado, de coragem, da presença de Deus, entregue sua vida para Jesus. Você pode colocar aí nos comentários, você pode entrar em contato com cada um de nós que estamos participando aí. Nós vamos entrar em contato contigo, vamos orar por você, vamos compartilhar mais da palavra de Deus com cada um de vocês. Amém? Que Deus esteja abençoando a cada participante deste culto. Para a gente é sempre um prazer ter cada um de vocês participando. Agradecemos aqueles que são da igreja, aqueles que não são da igreja, que estão aí navegando pelas redes sociais e que encontraram a Igreja Batista Vida e Paz. Nós ficamos no bairro Hilda, em Aparecida de Goiânia, Goiás. E se você puder nos visitar, será um prazer ter você ali conosco. Nós temos o nosso culto presencial, domingo, 19 horas. Ele é transmitido também pelo Facebook. Na quarta-feira, 19h30, por enquanto é para o grupo de risco somente. Também transmitido pelo Facebook. E domingo de manhã, às 10h15, transmitido pelas redes sociais. Obviamente que é gravado, não presencial. Então nós temos através das redes sociais a nossa escola bíblica. Lembrando sempre, recolhimento dos itens da cesta básica. Os irmãos que não doaram, os irmãos que querem doar, que já doaram, mas podem doar mais, procurem o irmão Heber, estejam deixando ali a sua contribuição lá na igreja, para que as pessoas necessitadas sejam atendidas e que possam ter as suas necessidades supridas. Convidamos sempre você a participar também dos devocionais da igreja, todos os dias de manhã às 6 horas com a irmã Áurea, algumas vezes a irmã Ana Clara, e à noite, todos os dias à noite, às 20 horas com a irmã Letícia, e algumas vezes também com a irmã Carolina. Então participe, esteja conosco, participando, comente, compartilhe. É importante compartilhar. Eu não tenho, a Igreja Batista Vida e Paz não tem todos os seus contatos para poder levar o Evangelho a essas pessoas. Então compartilhe este culto, compartilhe as nossas devocionais, nossas programações, para que mais pessoas aceitem a Jesus como Salvador, para que mais pessoas dobrem os joelhos em oração ao nosso Deus, e que o nosso mundo seja um mundo melhor, um mundo transformado, que nós possamos fazer a diferença. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês que participaram deste culto, abençoando sua família, abençoando o seu domingo, e que tenhamos um dia maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Fiquem com Deus.